Oiê! Vamos falar de presente do subjuntivo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje vamos tratar então de mais um assunto da língua espanhola e vamos falar do presente do subjuntivo, ou o presente de subjuntivo. Esse assunto é um pouco extenso, então é por isso que eu vou dividir em alguns vídeos para a gente poder entender. Então primeiro a gente vai falar um pouco da questão do que serve o presente de subjuntivo. A gente está falando da questão de bem parecido do que a gente fala no português, que é quando a gente fala de alguma situação hipotética, então ela pode acontecer no futuro. É muito comum que a gente tenha até mesmo a expressão ojalá, que vai ser a questão do que a gente fala de questões que podem acontecer no futuro. Não é necessário que sempre haja o ojalá, mas estamos falando da questão de desejos, de dúvidas ou possibilidades, ou até mesmo que temos de uma valorização pessoal. Vamos dar alguns exemplos. Então temos a questão, por exemplo, de ojalá que vuelvan rápido. Então temos a questão de que tomara que eles cheguem rápido. Então foque no verbo para você poder perceber essa construção de presente de subjuntivo. É muito também comum que a gente tenha algumas construções com as palavras talvez, quizá ou quizás, puede ser que. Então temos essas construções. Por exemplo, puede ser que llueva más tarde. Então pode ser que chova mais tarde. Então lembre dessas construções para poder construir o presente do subjuntivo ou identificar. E assim como temos de juízo pessoal dessa questão que temos das nossas próprias experiências, temos uma frase como, por exemplo, parece mentira que eu tenha encontrado alguém como tu. Bem bonitinho de poder escrever para poder mandar uma pessoa para poder testar. Você pode perceber que é muito comum que a gente utilize eles em orações subordinadas. Isso significa que a gente tem uma frase que é principal e depois temos o que vai adicionar de informações. A primeira das questões que a gente tem foi o fato de que temos de desejos. Então é muito comum a construção de desejo, que, e aí o resto da oração. Por exemplo, desejo que mis sonhos se hagam realidade. Então temos essa construção de desejo. Por outro lado, temos também a de possibilidade, que a gente também falou. Temos a questão de que duda, que, e aí o resto da frase. Por exemplo, juro que salga del trabajo antes de las 10. Perceba que esse duda é mais a questão de que temos o de duvidar que. Você vai construir também, vai fazer a construção da flexão. Então você vai fazer a conjugação desse verbo. E aí, por último, aqueles que falamos do juízo pessoal, da experiência, que a gente utiliza o que e a frase. Então, é importante que tu me compreendas. Então, a gente tem essa construção desse que. É muito comum o uso de que para poder se construir o presente do subjuntivo. Quando falando da questão dos verbos regulares, temos que geralmente o final vai se permanecer muito igual para quando temos a primeira conjugação e da segunda e terceira que se repetem. Então, temos que para a primeira conjugação termina-se em es, hemos, eis, en. Então, pensando que estamos falando de yo, primeiro, tu, que é o segundo, ele, ella, usted, que é o terceiro, o quarto, que seria o nosotros, nosotras, o quinto, que seria vosotros e vosotras, e o sexto, que seria ellos, ellas, ustedes. Temos que para a segunda e terceira teríamos a, as, a, amos, ais, am. Então estamos falando de como que é o final, pensando que já temos tirado a parte que se repete do verbo. Vamos pegar três verbos de exemplo. Temos então de primeira conjugação, que é o participar, então teremos participe, participes, participe, participemos, participeis, participem. Perceba que há um acento quando falamos da quinta, que é a questão de vosotros e vosotras. Porém, você não vai fazer uma mudança de pronúncia, você não vai participeis, participeis. Então você vai manter a pronúncia baixa. Então vamos para a segunda conjugação, que é vender. Temos venda, vendas, venda, vendamos, vendais, venda. Temos a terceira conjugação de decidir. Temos então decida, decidas, decida, decidamos, decidais, decidam. E para os verbos regulares é aquela mesma velha história de que não tem muito como você fazer uma comparação. Porém, a gente tem algumas outras dicas. Por exemplo, alguns verbos que a gente tem uma conjugação irregular na primeira pessoa, ela se mantém nessa primeira pessoa singular para poder formar o subjuntivo. Por exemplo, o verbo pensar. Se temos que, quando a gente conjuga ele na primeira pessoa, que é o penso, a gente tem, quando a gente vai falar do subjuntivo, a sua formação a partir daí. Temos piense, pienses, piense, pensemos, penseis, piensen. Assim como também temos do verbo caber, que a gente faz da segunda conjugação do presente do indicativo, que seria o quepo, que a gente tem ele como a primeira conjugação. E aí, faremos então o seguinte, no presente do subjuntivo ficaria quepa, quepas, quepa, quepamos, quepais, quepan. E aí, na terceira conjugação, teríamos o verbo salir, que aí ele fica na primeira conjugação
quando a gente temos do indicativo, a terceira conjugação, que ficaria salgo, ficaríamos então no presente subjuntivo, salga, salgas, salga, salgamos, salgais, salga. E temos também os verbos que têm uma variação vocálica, que ele muda da letra E para a letra I. Como, por exemplo, temos o verbo pedir. E aí ele ficaria de primeiro, quando a gente temos de presente do indicativo, no subjuntivo, ele fica de pido, ele vai ficar ida, idas, ida, iramos, irais, ira. E aí temos também o verbo repetir, que ele fica repito, para da primeira pessoa do indicativo, ele vai manter isso no subjuntivo, então ele fica repita, repitas, repita, repitamos, repitais, repita. Isso é uma questão de a gente ir cada vez mais utilizando os verbos, também da gente ouvir eles, ler textos, então isso não é uma questão de que você tem que saber todos eles agora, mas é uma questão de quanto mais contato você tem com o espanhol, melhor vai ser a sua compreensão dos verbos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Inclusive, ficou com dúvida de alguns dos verbos, se ele seria regular ou irregular na questão do subjuntivo? Escreve aqui embaixo nos comentários para eu poder te ajudar. E para você que não lembra muito bem dos verbos no presente do indicativo, para você poder ter essa base, para você poder conseguir fazer essa conjugação, tem esse vídeo que a gente já falou para você poder conseguir conferir de novo e poder dar uma relembrada. Porém, se o seu grande problema são os presentes, são os verbos irregulares, que quando estão no presente eles fazem com que a gente tenha esse padrão do verbo no subjuntivo, tem esse outro vídeo que vai te ajudar a lembrar de quais verbos são irregulares no presente e mantém essa irregularidade na conjugação do subjuntivo. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui, espero que você tenha um bom dia e se vê no próximo vídeo. Até mais!